Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais um dia para ministrar e falar sobre o amor e a presença de Jesus. Estamos no nosso dia de número 26 do desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Rogério. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Hoje a nossa leitura foi do livro de Mateus, capítulo 15 e 16, Números, capítulo 3 a 8 e Eclesiastes, capítulo 4 ao capítulo 6. Hoje a palavra do Senhor nos conduz em algumas verdades que nós podemos aprender nesses textos. Que nós devemos ter um coração transformado, devemos buscar uma identidade revelada em Cristo e devemos ter um propósito claro para vencer o vazio do nosso coração. Quem entende quem é Jesus, meu irmão e minha irmã, é mesma coisa. Você descobre realmente quem você é e passa a viver com um propósito claro aquilo que Jesus tem para você. Por isso precisamos compreender. O povo perece por falta de conhecimento. Por isso nós precisamos conhecer Jesus. Mateus 15 e 16 nos mostra quem é Jesus. Quem esse Jesus é? E aqui fala algumas verdades que nós vamos ver hoje. Em Mateus 15, Jesus confronta os fariseus. Eles estavam preocupados com a tradição externa, mas Jesus declara algo muito poderoso para eles no versículo de número 18 de Mateus 15. O que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. O problema, meu irmão, nunca foi externo, mas sim interno. O problema é o que sai da nossa boca. A religião, ela serve para limpar as mãos, limpa o externo das pessoas, mas somente Jesus é capaz de tocar o coração de alguém. Eu, como pastor, eu adoto um princípio muito grande na minha vida, eu aprendi isso, e eu carrego isso comigo aonde eu for. Eu não posso mudar a vida de ninguém, eu não posso mudar o coração de ninguém. Eu posso orientar, eu posso ensinar da melhor maneira possível, com o maior amor possível, mas somente Cristo pode transformar a pessoa por dentro. Somente Jesus pode transformar a pessoa internamente. Por isso que nós oramos e cremos naquilo que o Senhor faz. Ainda no capítulo de número 15, nós vemos a fé da mulher cananeia. Mesmo improvável, ela insiste. Ela foi lá e insistiu. Ela insistiu naquilo que ela queria e Jesus honrou a sua fé. Ela pede um pedacinho de a cura lá para a filha dela e Jesus usa uma metáfora dizendo, que ele não poderia tirar da boca dos dele para dar aos cães. E a mulher fala, que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus nunca viu uma fé tão grande como daquela mulher. E ali a filha dela foi curada, a filha dela foi restaurada. Ela insistiu e Deus honrou, Jesus honrou a fé dela. E no capítulo 16 nós vemos a pergunta que define o nosso destino. Não o nosso destino, mas o destino de toda a humanidade, que é quando Jesus olha para os discípulos dele e pergunta: quem dizes quem eu sou? No versículo de número 15 de Mateus 16. E nós vemos a resposta de Pedro no versículo 16 de Mateus 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação ela muda todo o contexto da história. Aqui nós vemos depois Jesus até falando para Pedro, não foi homem nem carne que te revelaste, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Então aqui nós vemos Pedro sendo usado por Deus, para falar aquilo que ele deveria falar e a vida dele sendo tocada. Isso muda tudo, porque eles já estavam reconhecendo quem Jesus era. Essa revelação muda tudo o que estava acontecendo. Não basta saber sobre Jesus. É preciso, meu irmão, reconhecer quem ele é. Muitas pessoas conhecem Jesus, o Jesus do Mel Gibson, da Paixão de Cristo. Muitas pessoas conhecem o Jesus crucificado das imagens. Muitas pessoas conhecem o Jesus de outra forma, mas conhecer Jesus é uma coisa, agora viver para Jesus é outra. Caminhar com ele é outra. Não basta nós sabermos quem ele é, nós temos que viver com ele todos os dias. Depois a nossa leitura vai para Números, capítulo 3 ao capítulo 3 e 8, uma leitura puxada, mas muito importante. Ali é o chamado do Senhor à consagração. Números mostra a organização dos levitas. Cada grupo tinha sua função específica, cada família tinha sua responsabilidade.
Sabe, isso nos ensina que Deus é um Deus de propósito. Ninguém estava naquele acampamento por acaso, ninguém estava ali à toa, cada um tinha a sua função. Em número 6, nós vemos a bênção sacerdotal. Em número 6, 24, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Isso aí é uma bênção sacerdotal para todos nós. Mas antes da bênção havia consagração, havia vida com Deus, havia separação, havia compromisso. Sabe, tudo isso envolve as nossas vidas. Não existe, meu irmão e minha irmã, propósito sem consagração. Nós devemos se consagrar ao Senhor para que o propósito dele se cumpra em nossas vidas. Nós devemos nos consagrar a ele cada dia mais. Nós devemos entregar o nosso coração, nós devemos entregar a nossa vida e confiar que o mais ele fará. Confiar que ele é o Senhor. Confiar que ele é o Deus. Confiar que ele é aquele que vai transformar o nosso coração. Consagre a sua vida a ele. Sabe, tenha compromissos, dedique em amor e em graça cada dia mais. Eclesiastes, capítulo 4 ao capítulo 6, nós vemos o vazio da vida sem Deus. Eclesiastes 4 fala sobre solidão. Eclesiastes 4:9 diz: melhor é serem dois do que um. Deus não nos criou para sermos sozinhos. Nós não somos criados para ser nômades, isolados. O Senhor nos chamou para caminharmos em unidade. No capítulo 5 fala sobre responsabilidade diante de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Respeito e reverência são essenciais para a vida com Deus. E no capítulo 6 vemos o alerta: riqueza sem satisfação é vazio. Conquista sem propósito é frustração. Sem Deus tudo perde sentido. Com Deus, meu irmão, até o pouco tem valor. Agora, sem Deus, nada vai adiantar na sua vida. E que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Não adianta de nada. Essa foi a nossa leitura de hoje. E para me encerrar, eu quero dizer para você o que nós aprendemos então com essa leitura hoje. Nós aprendemos que o coração precisa ser transformado, que reconhecer quem Jesus é muda a nossa identidade. Deus nos chama para propósito e consagração. Vida sem Deus é corrida atrás do vento. Então, Mateus nos confronta, Números nos organiza e Eclesiastes nos desperta. Eu quero orar com você. Pai amado, venha sobre as nossas vidas. Pai amado, confronta os erros que nós temos que mudar. Nos confronte naquilo que nós temos que melhorar. Nos ajude, Pai amado, a organizar a nossa vida da melhor maneira possível. E nos desperte a viver o sobrenatural do Senhor. Nos desperte, Pai amado, a ter uma vida organizada e centrada em Ti cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. E para mim saber que você chegou até aqui, deixa aí nos comentários. Deus é organizado. E para encerrar esse meu vídeo de hoje, eu quero deixar uma última reflexão para você. A grande pergunta continua ecoando na nossa mente. Quem é Jesus para você? Descubra isso. Se ele for apenas um mestre, sua vida continua comum. Mas se ele for o Cristo, tudo muda. A identidade muda, o propósito muda e o destino muda. Esse foi o nosso dia 26 do nosso desafio 100 dias que podem transformar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.